Muito boa tarde, sábado, e o Viva Mais aqui para trazer o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Dezembro Vermelho alerta para a prevenção da AIDS e das ISTs. Centro de Oncologia Unimed é mais um serviço próprio da cooperativa. Conheça o projeto Voluntariado da Unimed Sergipe. Veja também, você dedica tempo à sua família? E ainda, a receita de hoje é dadinho de tapioca com queijo coalho, imperdível. O Viva Mais já está no ar. Na última quarta-feira, 1º de dezembro, foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Durante todo este mês, a campanha Dezembro Vermelho chama a atenção também para as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a infectologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Mariela Cometich. Acompanhe a entrevista. Aqui ao meu lado, doutora Mariela Cometich, que seja muito bem-vinda, finalmente uma entrevista presencial, né, doutora Mariela? E hoje nós vamos falar aí sobre a campanha Dezembro Vermelho, né, da AIDS, do HIV. Muito boa tarde e vamos contextualizar aí essa campanha. Além de presencial, com outro assunto que não pandemia, né? É com certeza uma evolução a gente voltar a debater outras coisas que assolam aí a nossa população, como, por exemplo, essa grande luta que todo dezembro a gente levanta essa bandeira, porque apesar de ser uma doença tratada, né, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, apesar do tratamento ser super seguro, ainda há grande transmissibilidade entre a população, não só a população mais vulnerável, mas entre toda a população sexualmente ativa. Temos aí 40 anos, né, de história, né, quando os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos, e hoje o tratamento é outro, né, muito melhor, muito mais eficaz. Com 40 anos, hoje a gente tem aí uma evolução, sem dúvida nenhuma, vitoriosa. Nós temos a melhoria nas medicações, a diminuição do número de comprimidos e a diminuição dos efeitos colaterais desses medicamentos, que antigamente eram muitos e com diversos efeitos colaterais. E não tinham a eficácia que esse medicamento hoje tem. Era chamado coquetel, porque tinham muitos medicamentos, era uma mão de comprimido mesmo. E o paciente só tomava ou só fazia diagnóstico quando ele já estava com a doença extremamente avançada. Hoje a gente tem diagnóstico precoce, tratamento precoce. Infelizmente a gente ainda não tem uma vacina, né, que previne a infecção, mas nós temos aí uma metodologia de tratamento farmacológico, ou seja, dos comprimidos, que podem chegar a quase zero risco de transmissão caso você tenha uma exposição durante um ato sexual ou durante um acidente de trabalho, quando você se perfura com uma lâmina ou com uma agulha, e que são extremamente seguros. Então eu vejo assim essa linha do tempo dos 40 anos com uma evolução muito favorável, né? A doença hoje ela é menos estigmatizada porque as pessoas não têm mais cara de pessoas vivendo com HIV/AIDS. A gente permeia na sociedade com várias pessoas que a gente convive e que tomam medicação e que têm aí a doença há vários anos e que a gente nem sabe, porque ela não tem uma identificação assim tão fácil de ser pelos efeitos colaterais que são bem poucos da medicação, que não faz essa distorção no organismo, e porque as pessoas não esperam evoluir tanto para fazer o diagnóstico. As pessoas se conscientizaram, mas também precisam se conscientizar mais de que quem tem vida sexual ativa precisa fazer exames com periodicidade. Porque apesar do preservativo ele estar já muito acessível, as pessoas ainda têm um pouco de restrição. Na época que você for fazer seus exames do trabalho, aproveite o sangue que você vai tirar e já tire sangue para testar. Existem muitas outras doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis que são preveníveis. O HIV não tem vacina, mas hepatite B tem,
Nós temos outras doenças que são preveníveis através de vacinação. Então isso é muito importante. O paciente que teve o seu diagnóstico, ele vai iniciar o remédio independente de como ele tiver, mesmo se ele não tiver nenhum sintoma. E isso fez com que a gente diminuísse a incidência da doença, porque quando a gente trata, o vírus sai da circulação. O remédio circulando, ele mata todos aqueles vírus da circulação. Então, se você tem uma relação com um paciente com HIV que toma a medicação direitinho, mesmo que você tenha quebra de barreira, por exemplo, um preservativo rompeu, a chance é praticamente zero de transmissão quando esse paciente toma a medicação direito. Então você diminui a transmissibilidade do vírus, o vírus circula menos na população, infecta outras pessoas menos, né? E você tem uma população saudável, com uma qualidade de vida boa e com uma longevidade boa, porque não adianta a gente viver, mas viver em cima de uma cama. A gente quer que o paciente viva com qualidade de vida. E é isso que nesses 40 anos, quando a gente olha para trás, a gente ganhou. A gente ganhou um paciente que tem aí 75 anos, que já tem 30 anos vivendo com HIV e vive muito bem. Essa resistência que as pessoas, às vezes, a gente comentando a questão dos héteros, de procurar, né, informações, às vezes as pessoas, os homossexuais, eles têm uma liberdade maior, eles já são muito mais bem informados e não tem essa resistência que a gente tem de procurar mais informações. É cultural, né? É cultural e é de forma que a população ela acaba colocando a sujeira embaixo do tapete. Parece que tudo que é relacionado à sexualidade é mais difícil de você conversar com seu filho, é mais difícil de você conversar com o seu marido. Então, se você tem um estigma de uma posição que dói para a mulher e a mulher não tem coragem de conversar com o marido, veja a gente falando já com tanta evolução de uma doença prevenível, mas que as pessoas têm medo de falar, não, eu quero usar o preservativo, tem vergonha de exigir que sejam protegidas. E as pessoas que são profissionais do sexo, os homossexuais que têm mais vulnerabilidade pela forma como o ato sexual é feito, que tem maior chance de transmissão, porque a mucosa anal ela tem maior absorção de doenças, ela é muito mais vascularizada que o próprio canal vaginal. Essas pessoas, como elas sabem que elas são um grupo mais vulnerável, elas têm uma fluidez melhor em procurar, em se prevenir, em procurar aí um tratamento pós-coito que tenha sido exposto. Vamos supor que o paciente teve uma relação com o preservativo, mas que ao final do ato sexual viu que o preservativo se rompeu. E eu vou fazer o quê? Vou rezar? Não vou. Eu vou procurar uma unidade de saúde imediatamente para que eu inicie um remédio e eu possa, mesmo se eu nem sei se o parceiro tem ou não, tomar o remédio que diminui mais ainda a chance de eu ter o HIV. Se houve exposição e quebra de barreira, ou seja, teve exposição a fluidos, a lubrificação, a sangue, a ejaculação, pelo rompimento do preservativo ou em pele íntegra e na mucosa, precisa procurar esse atendimento médico, mesmo que seus exames estejam em dia. É importante a gente prevenir mais ainda, porque se o primeiro nível de prevenção falhou, que é o preservativo, hoje contra o HIV a gente tem o antirretroviral e o tratamento pós-exposição. No próximo bloco, conheça o Centro de Oncologia Unimed Sergipe e também o projeto voluntariado realizado pela Cooperativa Médica. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e veja só. Você sabia que no Hospital da Unimed já tem um centro de oncologia
Isso mesmo, a Unimed Sergipe sempre inovando e investindo em recursos próprios para melhor atender o paciente. Acompanhe. No ano em que a Unimed Sergipe completa 37 anos de história, um passo para ficar marcado na memória da maior cooperativa médica do estado e dos seus clientes. A partir de agora, o plano de saúde conta com um centro de oncologia. O espaço, com estrutura moderna e confortável, surgiu após o atendimento de pacientes autoimunes, que recebiam o atendimento para a administração de medicação especial. Com isso, a Unimed avança no processo de ampliação dos seus serviços. A gente puxa para dentro da nossa estrutura da Unimed a responsabilidade e a qualidade de fazer a infusão de medicações oncológicas. Até então, a Unimed ela contratava serviços terceirizados para isso. Então é um marco na história a gente poder fazer isso com a qualidade que a Unimed está acostumada a fazer. Só quem convive com o câncer sabe da importância de um espaço dedicado para o tratamento da doença. Uma das fases mais difíceis da vida é quando enfrentamos problemas de saúde. Pensando no jeito de cuidar Unimed, a cooperativa inova mais uma vez. O Centro de Oncologia da Unimed nasce, como uma estrutura física própria para receber os pacientes com diagnóstico oncológico e outras demandas, e pacientes que fazem uso de medicações injetáveis, infusionais. É um serviço de alta complexidade, com a equipe multidisciplinar própria para atender esses pacientes, e a gente quer agregar conforto, qualidade técnica e disponibilidade de atendimento ao paciente. Aqui, a nossa proposta é que seja feito todo o fluxo, desde a autorização, a solicitação, a autorização e a infusão em si dos medicamentos, trazendo mais comodidade ao beneficiário. A coordenadora do Centro de Oncologia explica que os clientes Unimed com diagnóstico de doenças oncológicas e autoimunes são o público-alvo do novo centro. A estrutura dispõe de 8 confortáveis poltronas e um leito de estabilização. Uma equipe multidisciplinar qualificada, treinada e experiente atua para manter o bem-estar, segurança e conforto dos pacientes que necessitam de medicações imunobiológicas e agora quimioterápicas. A autorização, na verdade, atualmente os pacientes já estão acostumados a mandar autorização via Zap, WhatsApp, na verdade, via o aplicativo Unimed. Eles vão continuar fazendo essa autorização, porém a autorização vai vir para o nosso centro. Caso o paciente queira vir presencialmente, a gente também tem atendimento, uma recepção específica para isso, aqui no quarto andar do hospital, e o paciente pode vir munido do relatório médico e da solicitação, e o processo de autorização é feito aqui. Além de contar com a credibilidade da cooperativa médica, o Centro de Oncologia está localizado no quarto andar do Hospital Unimed, mas com acesso independente para os pacientes que buscam o setor. É mais uma forma de reforçar o conceito e o jeito de cuidar Unimed. É uma nova unidade formada dentro do sistema Unimed aqui em Sergipe, dentro de uma estrutura única, um complexo único de atendimento de prevenção, de unidade diagnóstica e agora de um tratamento de ponta, de altíssima complexidade, que é o tratamento em oncologia. Então, sim, fortalece muito a marca e fortalece o cuidado com o paciente. Uma estrutura fantástica, acolhedora. Eu tenho certeza que o beneficiário vai gostar de ser atendido por nós. E agora vamos falar sobre se doar, ajudar o próximo. Você sabia que amanhã, 5 de dezembro, é o Dia do Voluntário? Pois é, a Unimed Sergipe incentiva o trabalho voluntário entre seus colaboradores e cooperados. Juntos, eles unem forças em prol de um mesmo objetivo: contribuir para um mundo mais humano. Confira. São diversas as ações em que os voluntários da cooperativa estão inseridos. Essas atividades fazem parte dos pilares da sustentabilidade, entre eles o social, ambiental e o econômico.
De acordo com a assistente social da Unimed Sergipe, Nínive de Paula, desde 2016, a operadora de saúde vem intensificando essas ações e envolvendo cada vez mais colaboradores e cooperados. Hoje em dia temos mais de 10% de toda a cooperativa, então isso é um saldo positivo, né? A gente entende que os nossos colaboradores e cooperados, eles têm mais integração com as áreas, têm mais integração com as ações, eles conhecem mais como é a cultura da Unimed, porque a gente sempre vai informando como são as ações. Neste dia da reportagem, a ação aconteceu no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe. Os voluntários do programa da Unimed foram doar sangue. Eu me sinto importante, né, através dessa união entre os colaboradores, de ajudar outras pessoas e dessa responsabilidade que a cooperativa tem perante a sociedade, porque não basta a gente ter uma empatia, até a gente pode se colocar no lugar de outra pessoa, mas o que a gente pode fazer para mudar a realidade dessa pessoa, né? Isso se chama compaixão. Então é através do meu sangue que eu posso estar contribuindo para o tratamento, a cura de uma determinada doença de uma pessoa que está recebendo esse meu sangue. Eu acho muito interessante essa parte da empresa incentivar os colaboradores, né, a fazer essas ações, porque é uma coisa que necessita hoje, principalmente agora fim de ano, os estoques estão bem escassos de sangue, aí com essas ações incentiva um pouquinho, né, os colaboradores e, queira ou não, a gente também incentiva outras pessoas que não estão na empresa. Você poder ajudar o próximo, ajudar outras pessoas, é uma coisa tão simples que é só vir aqui, é um cadastro bem simples, não demora nem 10 minutos para poder fazer essa doação, eu acho muito interessante. Salva vidas. Salva vidas. Segundo a assessora científica do Instituto, Ruth Cristine, a pandemia piorou a situação do número de doadores voluntários de sangue. Eles ficaram com medo de contrair a Covid-19 e houve uma queda considerável. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,6% da população apenas que é doador voluntário de sangue, mas a demanda transfusional é muito grande. Então a gente precisa realmente se unir para ações solidárias, responsabilidade social, pensando que um dia pode ser a gente que está ali no lugar daquele paciente esperando uma transfusão. Se a gente doar sangue, a gente está doando vida, a gente está doando esperança e contribuindo para a melhoria do quadro clínico de muitas pessoas que estão lá no hospital precisando dessa ajuda. Ela aproveita a oportunidade para agradecer e parabenizar a Unimed Sergipe pela parceria. São ações de grande relevância, até porque a Unimed, por exemplo, é uma grande empresa que, dando esse exemplo de solidariedade, consegue plantar essa sementinha em muitas outras pessoas, na comunidade, em outras empresas, né? Então, juntos somos fortes, né? A gente está muito agradecido, está muito feliz com essa parceria com a Unimed, já é nossa parceira há muito tempo, mas essa campanha especificamente alegrou muito aqui o nosso banco de sangue, porque com certeza a gente vai conseguir suprir um pouquinho mais da demanda de transfusão dos pacientes. A assistente social da cooperativa médica explica que, como a Unimed Sergipe vem ampliando serviços e unidades para alcançar o maior número possível de voluntários, surgiu a necessidade de criar os embaixadores da sustentabilidade. A proposta é essa, ter um porta-voz na unidade que representasse a sustentabilidade. E aí esse porta-voz, ele consegue também incentivar os outros colaboradores a estarem inseridos na cultura da Unimed. Nínive detalha alguns projetos e ações dos quais os voluntários da Unimed participaram. No pilar ambiental, houve recentemente a limpeza de praias e rios. Foi muito bacana porque alguns pais levaram seus filhos também, ou seja, estão disseminando com seus filhos também essa ação voluntária, que traz muito benefício, né, Karine? Ele traz a autoestima, ele melhora o emocional da pessoa. Além de estar também contribuindo com a cooperativa, ele também está trazendo esse benefício junto com a comunidade também. Nós temos ainda na parte ambiental, o pilar ambiental, o consumo consciente, a coleta seletiva e o programa neutro. No pilar social, ela cita mais 2 exemplos. Tem o projeto Amiguinhos, que o voluntário está liberado, livre para poder fazer também ações dentro do projeto com as crianças, né? Fazer uma ação de bazar para poder angariar fundos e manter a sustentabilidade também do projeto. Temos também o projeto Blitz da Saúde, né? Que são ações que acontecem em comunidade quando o parceiro também solicita, a gente leva
a equipe profissional e os nossos voluntários também. Nós fazemos a verificação da glicemia, a aferição da pressão arterial, a nutricionista também que vai estar lá e orienta, as enfermeiras que, quando consegue identificar uma pessoa que está com índice alto, ele faz um encaminhamento. Se for cliente, é a Unimed, se for que não tenha um plano, também ele orienta aí para os postos. Então, assim, é bem interessante e bem gratificante também estar contribuindo com a comunidade. Sem dúvida, ajudar o próximo traz benefícios não só para quem recebe ajuda, mas também para quem oferece. Tem a ver com empatia e a gente sabe o quanto as pessoas estão precisando. O que você pode fazer para ajudar alguém hoje, hein? Já parou para pensar nisso? A seguir, você tem dedicado o tempo que gostaria à sua família? E ainda, dadinho de tapioca com queijo coalho é a receita de hoje. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Completamos 37 anos e temos muito orgulho do tanto que crescemos até aqui. Crescemos porque investimos em estrutura e tecnologia, porque acreditamos nos nossos colaboradores, reforçamos o time de cooperados e buscamos a excelência em nossos serviços. Em breve, vamos entregar novas clínicas e crescer ainda mais para cuidar cada vez melhor de você. Mas sabe o que realmente nos torna grande? A sua confiança. Unimed Sergipe, 37 anos. Nosso cuidado cresce todo dia. Estamos de volta e veja só. Na próxima quarta-feira, 8 de dezembro, é o Dia Nacional da Família. Eis aqui um momento de reflexão. Nesse corre-corre da vida moderna, você tem dedicado tempo para aqueles que estão sempre ao seu lado? Essa é uma tarefa cada vez mais difícil nos dias de hoje. Mas veja só, qualidade é mais importante do que quantidade nessas horas. Acompanhe as dicas da psicóloga. Olá, no quadro Vivendo o Melhor de hoje, nós iremos falar sobre o Dia, da Família. E aí eu teria uma perguntinha para fazer para vocês. Será que você tem dedicado tempo suficiente para a sua família? Porque nesse corre-corre do dia a dia, acabamos que muitas vezes, o cheio de afazeres, a gente não dedica ou não fica o tempo suficiente, seja com os filhos, seja com o marido, seja com os seus pares, mesmo os pais, tios, essa coisa toda que a gente tem de família. Família esta sanguínea, família esta de coração. Então quando a gente fala família, a gente fala de todos que nós amamos e que nos amam também. E será que eu tenho me permitido chegar um pouco próximo deles ou eu tenho me dedicado somente muito ao trabalho, ou aquilo que eu tenho como projeto, E a gente fica muitas vezes se perguntando, E se culpando até. Mas eu gostaria de dizer para vocês que não se sinta culpado. Primeiro que culpa não é uma coisa legal, nunca foi, nunca será, certo? Vamos pensar assim, será que eu me dedico o tempo suficiente, de forma qualitativa, aos meus pares, aos meus filhos, aos meus familiares? É isso que a gente tem que começar a avaliar. Porque tem gente que pode passar o dia inteiro com sua família, com seus filhos, mas não fica de verdade, não fica inteiro. Então, se eu tiro 10 minutos é pouquinho, mas serve. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e aquela hora eu olho para aquela criança, eu olho para aquela pessoa que eu amo, eu dou atenção àquele idoso, ele vai ser muito mais importante do que eu passar o dia inteiro e nada contra o uso da tecnologia. Eu também gosto da tecnologia, tenho as redes sociais do mesmo modo que provavelmente cada um de vocês. Mas se eu vou conversar com meu filho, se eu vou brincar com meu filho, se eu vou brincar com a neta, se eu vou visitar aquela pessoa idosa da minha família, se eu vou estar com meus pais, eu preciso ter atenção, preciso olhar,
Eu preciso ver aquela pessoa, eu preciso ouvir e não ficar ali o tempo inteiro na rede social sem dar nenhuma atenção. Porque eu passo o dia inteiro na rede social, então eu não passei o dia inteiro. Eu não estou dedicando tempo nenhum à minha família quando eu faço isso. Eu dedico 2 minutos, 5 minutos, 10, não importa o tempo, mas quando eu sou inteira nessa relação. Porque ali, naquele momento que eu estiver inteira, tudo será suprido. Aquela falta da presença será suprida. Muitas vezes, uma ligação rapidinha no meio do dia ou uma mensagenzinha, e aí, como você está? Está onde? Filho adolescente não gosta muito não, por exemplo, né? De estar sendo cobrado, de estar sendo perguntado de onde está, o que está fazendo. Não precisa ser tanto, mas de vez em quando, lembre, porque ele não revela, mas adora ser lembrado, adora ter atenção. Porque nós, seres humanos, necessitamos disso. Eu necessito e os outros necessitam da mesma forma. Estar junto, né, de verdade com a pessoa, com aquelas pessoas, com aquele grupo familiar, é de extrema importância para que esse laço ele se estabeleça de maneira verdadeira e aquele outro tenha aquela segurança de vir conversar com você sobre algo que angustia e que não partilhe só as alegrias, né? E que ele principalmente partilhe as angústias. Por quê? Porque é nas angústias que muitas vezes a gente não consegue chegar e não enxerga e não percebe o que o outro está sofrendo. E aí a gente vai perdendo o par da gente, a gente perde filho, a gente perde pai, a gente perde mãe, ainda estando vivos nesse plano aqui. Então a gente vai perdendo as relações. Então de vez em quando se reconectar consigo mesmo para poder se conectar com as outras pessoas, né, para conseguir fazer isso melhor, é de extrema importância. Então pense bem no que você anda fazendo com o seu tempo e na dedicação dele quando você pensa naqueles que estão ou que deveriam estar mais próximos de você, que é a sua família. É isso aí, vale muito a reflexão. E eu aproveito a deixa para desejar muita saúde e paz a todas as famílias. E agora vamos à receita da semana. Dadinho de tapioca com queijo coalho. A tapioca já caiu no gosto do brasileiro, mas vale lembrar que a versão utilizada nesta receita é a granulada. Assim como a tapioca, o queijo coalho é muito consumido no Nordeste. A combinação de ambos é uma receita saborosa que pode ser servida entre amigos no formato de petisco. Anote aí! Uma excelente opção de tira-gosto que geralmente agrada crianças e adultos. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo programa já voltaremos ao nosso dia e horário habituais, domingo, 10 horas da manhã, com muita utilidade pública para você. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo programa aqui na sua TV Atalaia Rede Record.